Fala pessoal, Christian aqui novamente com vocês. E durante os anos mais difíceis da pandemia do Covid-19, uma figura se levantou nos Estados Unidos como a voz absoluta da verdade. O Dr. Anthony Fauci não era apenas um médico, ele era a pessoa que a grande mídia personificava como sendo a própria ciência. O que ele dizia virava lei, e quem ousasse questionar automaticamente era cancelado e taxado de negacionista. Mas o tempo é o senhor da razão, e a verdade tem o péssimo hábito de não ficar enterrada para sempre. Na semana passada, nos Estados Unidos, entraram em choque com o vazamento de registros pessoais, os chamados diários do Dr. Fauci. E o que está escrito nessas páginas, em particular, é exato o oposto do que ele forçava o mundo inteiro a aceitar quando vinha a público falar. Hoje nós vamos analisar o que ele realmente pensava sobre alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina e até mesmo a ivermectina, e sobre o isolamento social. Vamos falar sobre os efeitos colaterais da vacina que ele mesmo tomou, mas escondeu do mundo os efeitos que ocorreram. Vamos só ressaltar, pessoal, que lá nos Estados Unidos, todo o processo de investigação sobre esses documentos estão apenas no começo. Então, nós não estamos aqui para criminalizar ninguém por antecipação, mas nós vamos levantar dois pontos absurdamente suspeitos. Por que ele usou o seu direito de ficar calado mais de 110 vezes no Senado americano agora em 2026, após o vazamento desses diários, e qual o mistério por trás do perdão presidencial que Barack Obama, na sua gestão, o concedeu, antes mesmo de haver qualquer denúncia contra ele. Se aprofunde, vamos entrar na toca do coelho, lembrando de deixar o seu like e se inscrever se não tiver inscrito. Bora pro vídeo? O que mais choca nos registros vazados dos diários Fauci não é a dúvida científica, mas sim a pura hipocrisia. Como eu disse, ainda é uma investigação em curso, mas os textos escritos pelo próprio médico apontam uma contradição brutal do Fauci que aparecia na TV e o Fauci que estava nos bastidores. Nós vamos a 3 exemplos claros das diferenças do que ele falava na TV e o que está constando nos seus diários. Primeiro, com relação ao remédio hidroxicloroquina. Em público, Fauci liderou uma campanha para desmonetizar o medicamento, tratando-o como um veneno ineficaz. Mas, em seus registros pessoais, há anotações de que a droga poderia sim ter efeito profilático ou terapêutico nas fases iniciais, algo em que ele omitiu do público à época. O segundo ponto, nós temos também a medicação ivermectina. Lembra como a mídia chamava o remédio para cavalo? Nos diários, Fauci supostamente reconhecia os estudos sobre a eficácia antiparasitária e os potenciais mecanismos antivirais que estavam sendo testados no mundo. Mas, diante das câmeras, ele esmagava qualquer médico que tentasse prescrever esse medicamento. E, em terceiro ponto, a parte do isolamento social. O mundo inteiro parou, empresas faliram e pessoas entraram em depressão trancadas em casa, porque Fauci dizia que o lockdown absoluto era a única saída para combater a pandemia.
contrariando até o que vários outros cientistas e outras áreas da ciência diziam que somente as pessoas com alta comorbidade precisavam de isolamento. As demais, não, mas Fauci defendia de que todos eram obrigados. Mas, em seus escritos privados, ele demonstra saber que o isolamento prolongado seria ineficaz para conter um vírus respiratório e de alta transmissibilidade a longo prazo, e que os danos colaterais seriam muito piores, o que nesse ponto realmente se comprovou verdade. A pergunta que fica é: se ele sabia de tudo isso, por que a ciência que ele pregava na TV era tão diferente da que ele anotava em seus próprios diários? O abismo entre o que ele vivia e o que ele pregava fica ainda mais obscuro quando nós entramos no tema de vacinas. O Dr. Fauci foi garoto propaganda da imunização obrigatória. Ele dizia que era 100% seguro e eficaz, porém, em seus diários revela um episódio no mínimo preocupante, pois ele mesmo teria sofrido um forte efeito colateral dessa medicação. A questão aqui não é o efeito colateral em si. Afinal, qualquer medicamento pode ter reações e gravidade é a omissão. Enquanto ele passava mal em casa, ia para frente das câmeras dizer que as vacinas não causavam nada além de uma leve dor de cabeça. Por que esconder isso da população? O consentimento informado exige que as pessoas saibam dos riscos, mas Fauci preferiu agir como um censor em vez de agir com transparência. Mas se você acha que as anotações são a pior parte, prepare-se para as atitudes do Dr. Fauci perante o Congresso americano. Aqui nós entramos nos pontos mais suspeitos de toda a nossa história, porque como nós falamos, nós estamos aqui ainda para julgar se ele estava correto ou errado, pois apenas tem esses diários dele confrontando e o fato dele ter se omitido de responder questionamentos no Senado americano, mas as investigações ainda estão no começo. Pois em 2021, quando começou a ser pressionado, Fauci foi a público, cheio de arrogância, e declarou publicamente que não tinha nada a esconder e que jamais se omitiria de responder qualquer investigação, ou policial ou no Congresso. Ele bateu no peito com essa responsabilidade. Agora, cortamos para 2026. Com a descoberta dos diários e o avanço nas investigações, ele foi chamado ao Senado para responder sobre alguns questionamentos dos senadores. O que o dono da verdade fez? Invocou o direito à quinta emenda da Constituição Americana, da qual mais de 110 vezes. Para quem não sabe, a quinta emenda é o direito de permanecer calado para não produzir provas contra si mesmo. O homem que exigia obediência cega do mundo inteiro se recusa a responder perguntas básicas, usando um escudo jurídico para não se incriminar. E se isso já não levanta suspeitas, o segundo ponto é digno de um filme de suspense. Pois o Dr. Fauci recebeu um perdão presidencial preventivo do então presidente Barack Obama em sua gestão. O bizarro disso é que na época não havia qualquer acusação formal contra o Dr. Fauci. Juridicamente falando, por que o presidente dos Estados Unidos daria um perdão oficial, uma burocracia da saúde, para alguém que não tinha cometido nenhum crime? O que será que o governo Obama sabia sobre o Dr. Fauci no passado que exigia que ele fosse blindado legalmente para um futuro? São perguntas que o Congresso americano agora está exigindo respostas. E como nós já dissemos, nós não estamos aqui nem para julgar ou condenar o Dr. Fauci antes do fim de qualquer investigação. O devido processo legal precisa acontecer,
Mas nós não podemos fechar os olhos, pessoal, para o óbvio. Os diários mostram uma narrativa totalmente oposta da que ele apresentava em público. O silêncio no Senado mais de 110 vezes mostra que ele tem coisas a esconder. E o perdão de Barack Obama é a peça que falta para o nosso quebra-cabeça de poder. Nós fomos obrigados a seguir regras impostas por um homem que não acreditava nessas regras em sua vida privada. O que você acha de toda essa história? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Será que nós viremos a queda do intocável Dr. Fauci? Se inscreva no canal para não perder o desenrolar de todo esse escândalo global. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Não lembrando, aqui a democracia não é relativa e nós vamos questionar. Muito obrigado a todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal.